We're reading from John chapter 20, verses 1 through 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb. We don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. This is the word of God. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" "Levaram embora o meu Senhor", respondeu ela, "e não sei onde o puseram." Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: "Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Jesus lhe disse: "Maria." Então, voltando-se para ele,
Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Esta é a palavra do Senhor. Before we continue, Quero fazer um anúncio. I want to make an announcement. Você se lembra daquele coral espetacular da Coreia do Sul que esteve aqui conosco Do you remember that choir, that group that was here from Korea not too long e ago? fez uma cantata sobre a Páscoa, não é isso? And they had an Easter cantata here. Eles continuam a fazer apresentações espetaculares em muitos lugares. And they continue to do those presentations all over the E a place. próxima deles vai ser na sexta-feira, dia 21 de abril. And the next one is going to be this Friday, the 21th of 7 April, horas. at 7 o'clock. Essa é a boa notícia. That's the good news. A má notícia não vai ser aqui na CCP outra vez. The bad news is that, unfortunately, it's not here. É lugar bem maior, United Palace Theater. And it's at United Palace Theater. E lá, eu creio que é Brooklyn, pelo endereço. Eu tenho o endereço comigo, não é? So we have the address. We think it is in Brooklyn. E eles estiveram aqui antes de começar esse segundo culto. And they were here before the second E eles service. me deram um cartãozinho dizendo And they gave us a little card que stating, nós temos quantos tickets free que quisermos. and that we have as many free tickets as we want Mas available. nós precisamos responder até amanhã. But we need to respond by tomorrow. Eu pedi para colocar no meu telefone, já colocaram? And I put my telephone number up Você there. quiser mandar dinheiro para esse telefone, pode mandar também, viu? And feel free, if you want to send money to that phone number over there, please do so. Mas eu preciso ouvir de você hoje ou até amanhã ao meio-dia. So I need to hear from you either today or latest tomorrow by Porque noon. apesar que eles têm 3.000 assentos, Because even though they have 3,000 seats available, vocês se lembram que os lugares são apertados. and Aqui, né? if you recall, they fill up real quick. Amém. Amen. O segundo aviso que eu quero dizer é o seguinte. The second announcement I'd like to say É is que nós estamos muito felizes com a quantidade de crianças pequenas, bebês, que temos aqui na CCP. that we're absolutely pleased with the amount of young kids and babies that are with us here Há today. alguma coisa mágica sobre a água da CCP? There has to be something magical about the Se você vem CCP aqui e water. bebe a nossa água, So if you come here and drink our water, você vai multiplicar em meninos e meninas. understand that you will multiply in numbers. E por isso nós temos um berçário aqui atrás. And that's why we have a little baby center right here in the back. Então uma pessoa lá para cuidar, você pode ouvir e ver o culto também. And feel free that there's always someone there to take care of your baby and you could sit and watch the Mas service. se você quiser ficar aqui, seja bem-vindo também. But if you also want to stay here, please do so. Nós não nos importamos com o barulho, ok? And we don't care about the baby noise. Vamos voltar ao texto que acabamos de ouvir. Let's now get back to the text that we just finished hearing and reading. Tá chiando. Oh my God. Do you want to... Vamos voltar ao texto que nós acabamos de ouvir, né? Tá melhor? So let's get back to the text that we just finished hearing, reading. Uma maneira de olharmos para esse texto One way of looking at this text é ver uma semana intensa na vida dos seguidores de Jesus. is to see a very intense week in the followers of Christ. Começou no domingo anterior com a entrada triunfal, It started on the previous Sunday on the triumphal entry. Jesus com muitas atividades. Jesus with tons of activities. Então chega na quinta-feira, So it comes now Thursday. ele tem a última ceia com seus discípulos, He has the Last Supper with his disciples. momento de muito significado. A moment that has tons of É significance. praticamente a sua despedida deles. It's pretty much the last goodbye. E ele também naquele dia, naquela noite, And also on that day, that night, ele anunciou que alguém iria traí-lo. he also mentioned that someone would betray him. Aliás, até mostrou quem era, Actually, he actually showed us who it would be. mas as pessoas não compreenderam. But the disciples, they didn't understand. Logo em seguida, Jesus fala com os discípulos And right after that, Jesus speaks to the disciples que ele precisava ir ao jardim e orar. that he needed to go to the garden and to pray. E ele levou 3 discípulos com ele And he brought 3 disciples with e him. pediu que fizessem companhia. And he said, come,
come bring your company with me. Orem comigo, Pray with me. mesmo à distância. Even at a distance. E por 2 vezes, And twice, Jesus voltou de onde estava orando he went to where they were praying, e foi até o lugar onde os discípulos estavam. and he went to the place where the disciples E were, eles estavam dormindo. and they were sleeping. E Jesus pede que eles orem mais um pouco ainda, And Jesus said, guys, come on, pray more, please, porque a hora dele estava chegando. because my time is coming. E a palavra de Deus diz que Jesus estava em tamanha agonia, And that the word of God says that he was in agony, que o seu suor eram como gotas de sangue. that his sweat was like blood. Então ele disse aos discípulos pela 3ª vez: So he told his disciples for the 3rd time, a hora já chegou. the time has come. E aí aquele ruído de soldados chegando. And all of a sudden those soldiers came. O traidor Judas está com eles. Judas the traitor was the one who brought him. Vem até Jesus, They came to Jesus. dá-lhe beijo. He gave him a kiss. Era o sinal que esse era Jesus para ele ser preso. And that was a sign to the guards that was Jesus. Eu não posso nem imaginar a angústia que está no coração de Jesus agora completamente humano. I can't imagine the anger that was in Jesus' E heart os when he saw that. discípulos ali fogem, correm, desaparecem. And the disciples, they just ran away. E Jesus é levado, preso. And Jesus was chained and taken E to... naquela noite intensa de julgamento, entre aspas, And that night, intense judgment that night. e aquele muito escárnio, muito açoite, muito desprezo sobre a vida de Jesus, And all that was happening, all that roughness in that night. até que amanhã vem, da sexta-feira, And even that Friday morning came, e Jesus é levado diante do governador, and that Jesus was brought before the o governor, governador romano, the Roman e governor, ele tem a autoridade de mandar açoitá-lo, and he has the right, the power to free him. e de açoitá-lo, de spank him, Oh, he has the right to beat him, e ele o faz, and he e did, ele quer liberar Jesus, and he wanted to liberate ele Jesus, dá à multidão uma escolha, and he gives the multitude people the e choice, eles escolhem que Jesus fosse crucificado, and the multitude chose Jesus to be crucified, e assassino ser liberto no and lugar dele. that Barnabas, this assassin, would be set free. Então Jesus é levado para o Calvário, So Jesus was taken to Calvary, e ali ele aquele sofrimento brutal, and there at that brutal suffering that ele é took place, crucificado, he was crucified. e várias horas depois And a couple hours later, ele entregou o seu espírito. he gave his spirit up. Mais tarde, And later on, ainda na sexta-feira, still on Friday, seguidores de Jesus, the followers of Christ, chamado José de Arimateia, one named John, ele vem e pede o corpo de Jesus, and they asked for the body of ele é Christ. sepultado, And he takes him to the e tomb, uma pedra é colocada sobre a porta daquele sepulcro. and the big rock is placed in front of the tomb. Para, Wait, dá uma pausa. let's pause for a Agora second. se Jesus, nós podemos entrar um pouquinho nos seus sentimentos. And now if we could just go back and go into the sense of what took place. Tente imaginar o que passava nos sentimentos dos discípulos. You have to try to understand what was going on in the mind and the feelings of the disciples. Jesus, o seu líder, havia sido morto. Jesus, their leader, is now dead. E de uma forma brutal. And with a really brutal way. Terrível sofrimento. Terrible suffering he went through. Mas não só o seu líder tinha sido morto dessa forma brutal. But not only was Jesus killed in a brutal way, Havia também o desapontamento. there was also the disappointment. Porque por 3 anos eles andaram com Jesus. Because for 3 years they walked with Christ. E eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. And they understood that he was the Son of God, Aquele que veio para mudar a história. the one who came to change history, Mudar as suas vidas. to change the lives, E agora ele estava morto. and now he's dead. Você pode imaginar o desapontamento e a confusão neles? Could you imagine the confusion and the disappointment in the disciples? Perderam alguém muito querido. They lost someone extremely special, E close to agora them. também eles estão confusos com relação se ele era o Salvador, Filho de Deus, como é que ele morreu? And now they're confused because if he was really the Son of God, why did he die? E é nesse contexto que nós vamos encontrar essa mulher chamada Maria, And now in that context, that's where we find this woman named Mary. porque ela também era uma seguidora de Jesus. Because she was also a follower of Ela não é Christ. um dos 12, ela não foi uma dos 12 apóstolos, She wasn't one of the 12 disciples, mas a seguidora de Jesus. but nonetheless a follower of Ali Christ. bem perto, Right there, very ouviu close. todas as coisas, She heard all the things he aprendeu said. todas as She coisas, learned all the e things agora that she estava could.
sofrendo com todos And eles. now she was also suffering like the rest Você of them. conseguiu imaginar essa cena? Could you imagine that? E é nesse contexto que bem cedo, no domingo pela manhã, And now in this context, early Sunday morning, ela vai até ao sepulcro, ao túmulo. right, she then goes to the tomb on Sunday. E nós vimos o que aconteceu aqui. And now we go into the A story. história vai mudar. The story's going to E vai de um change. momento sombrio, de um momento de muita escuridão, de sombras, A time of real darkness, para um momento de vitória e triunfo. from a time of darkness to a time of victory and triumph. Mas você percebeu que nesse processo ela foi de alguém que não cria para alguém que teve seus olhos abertos? In that process, she went from someone who didn't believe to her eyes Vocês became notaram open. isso? Did you notice that? Houve todo um processo? Through that whole process. Deixa-me trabalhar esse ponto um pouco mais. Let me work on that point a little Porque eu more. creio que essa trajetória de Maria Because I think that the progress of Mary in her é a story, trajetória que todos nós temos que fazer it's the same path that we also need to para que take estejamos conectados com Deus. in order for us to be connected with Há um God. caminho aqui, There is a path. há um progresso, um passo, um processo aqui. There is a process that's taking place. Me acompanhe nesse processo. Follow me. O que nós vemos aqui na vida de Maria What we see here in the life of Mary é que é necessário que nós tenhamos fé em Deus What's necessary is that we have faith in God para conhecê-lo. in order to know Him. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz, And Hebrews chapter 12, verse 11, 3, I'm sorry, 11, chapter 11, verse 6, verse 6, nos diz que tells us what? sem fé Without é faith, impossível agradar a Deus, it is impossible to please porque God. é imperativo Because it is imperative que todo aquele que o busque, that everyone who seeks Him creia que ele existe. believes that He does exist, Ou seja, que as suas palavras são verdadeiras, que ele é real. or that His word is real, is true. Acompanharam essa ideia? Are you with me in this Então idea? imagine. So E let's aqui o que imagine. é que nós vemos? So here what do we see? Se fé é imperativo para nos conectarmos com Deus, So faith is imperative to connect us with God. se confiar na sua palavra é essencial, If we need to believe in His faith as His word as essential, nós vemos que nessa primeira etapa da sua jornada, that we see this first part of this journey, Maria estava tendo uma dificuldade enorme de crer. that Mary was having an extremely difficult time believing. Pastor, Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? what do you mean by that? Pense comigo. Think with me. Ela foi domingo pela manhã, não foi? She went Sunday morning, right? E ela vai para o túmulo, não é? And she goes to the tomb. Vamos voltar um pouquinho na história. Let's go back a little backtrack. Você sabia que Jesus, Did you know that Jesus, pelo menos 4 vezes no Evangelho, at least 4 times in the falou aos Gospels, seus discípulos e seus seguidores: and He spoke with His disciples, olha, eu vou ser preso, He said, I am going to be imprisoned. eu vou ser maltratado, I will be mistreated. eu vou ser crucificado, I will be mas crucified. no terceiro dia But on the third eu day, vou ressuscitar. I will rise again. E ele falou isso uma vez, And He said that once. falou uma segunda He vez, said it twice. falou uma terceira He vez, said it 3 times. falou uma quarta He vez. said it 4 times. Agora Maria vai até o túmulo no terceiro dia. So now Mary goes to the tomb on the 3rd day. E ela vai para o túmulo levando umas especiarias So she goes to the tomb with these spices para colocar no defunto Jesus. to place these spices on the dead Vocês Jesus. estão me acompanhando? Are you following? Ela não esperava encontrar um Jesus ressurreto. She wasn't going there to find a resurrected Jesus. Ela foi lá esperando encontrar um morto de 3 dias. She was going to go there to find someone who's podem been ver isso? dead for 3 days. E os discípulos? And the disciples. Eles também ouviram uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez: eu vou ressuscitar no terceiro dia. And the same thing with the disciples. They heard 4 times from Jesus that He was going to Mas resurrect. é o terceiro dia. But it's the 3rd E day. quantos discípulos estão aí? And how many disciples were there? Nenhum. Not even one. Você está vendo como eles tinham fé na palavra de Jesus? They're starting to see how they had faith in E Jesus' agora word. Maria chega lá And when Mary gets e there, ela espera encontrar um defunto, and she is expecting to see a dead man, mas ela encontra um túmulo vazio but she encounters an empty tomb, e lá dentro não tem um corpo, and inside there's no body. não tem um defunto. There's not a dead person. Então, o que ela conclui? And then what does she think to herself? Uau! Wow, É o terceiro dia. it's the 3rd day. Quem sabe? Who knows? Mas o que foi que ela pensou?
And what do you think she thought? Roubaram Jesus! Yeah, someone took his Roubaram o body. seu corpo. Someone took his body. Me acompanham? Are you following me? Sem fé, Without faith, sem confiar without na palavra de confidence Deus, in the Word of é God, impossível it's impossible agradar a Deus. to know and to please the Lord. Mas não vou ficar só nas más notícias, mas deixa eu falar um pouquinho mais. So I'm not just going to stay there. Let's continue a little bit more. Ela corre e vai buscar Pedro e João. So she runs to get Peter and James, E eles, João, John, eles vêm. and they come E eles chegam lá correndo. and they go there running. Eles veem a pedra removida. And they see the Eles veem o rock túmulo vazio. removed and the empty tomb. E eles vão embora para casa. And then they go home. Foram embora para casa. So they went home. Versículo 10 fala isso. Verse 10 says it. Sem fé é impossível agradar a Deus. Misericórdia. Without faith, it is impossible to Se eu please God. fosse Deus, If I was se eu God, fosse Jesus, if I was eu dizia, Jesus, seus miseráveis, vocês vão morrer e vão para o inferno. I was like, you miserable bunch, you're going to die and you're going to die hard. Mas eu quero dizer para você, But I want to tell you o caminho não mudou. that the path did not Para change. você conhecer a Deus, estar conectado com Ele, For you to know God and to be connected with você Him, precisa ter fé. you need to have faith. Você precisa crer. And you have to believe Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. that He was raised from the dead. Mas nós estamos igualzinho a Maria e os discípulos, não estamos? But we're exactly like Mary and the disciples, aren't we? Honesta e seriamente, você já viu alguém morto voltar à vida? Earnestly, honestly, have you ever heard someone come back from the dead? Quantas vezes eu já estive em funerais? How many times have I been at funerals? Quantas vezes eu já orei? And how many times have I prayed, Senhor, ressuscita essa pessoa. Lord, resurrect this Olha a person? dor da família. Look at the pain of the Olha a family. dor da perda. Look at the hurt of the pain of losing someone. Mas ninguém levantou. But no one yet has resurrected. Você concorda comigo que a maioria de nós, Sorry. você concorda comigo que a maioria de nós, Would you agree with me that the majority of us, nós cremos na ressurreição, we believe in our heads about the resurrection? mas a gente está com os discípulos, coloca assim, quase que é uma figura, né, ali. Yeah, but we're like the disciples where we kind of take it almost as a figure of speech and not literal. Então, se eu não creio So if I don't believe que Jesus ressuscitou, that Jesus resurrected, aliás, o apóstolo Paulo falou, Paul actually, the disciple, spoke. se nós não cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, If we don't believe that Jesus was raised from the dead, a nossa fé é em vão. our faith is in vain. Eu vou dizer um pouquinho mais. I'm going to say a little bit more. Graças a Deus que nos tem mantido, nos preservado, né, com saúde. Você está aqui hoje todo bonito, né? Yeah. Thank God that God has kept us with health, that we're healthy and we're here today. Mas não é verdade que tem tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor? But isn't it true that there's so much bad stuff happening on around us? Coisas absurdas ao nosso redor? Absurd things that are taking place. Então, Then, se Jesus não ressuscitou, if Jesus did not resurrect, como é que eu tenho certeza que Deus vai cuidar disso tudo? how do I have confidence that God will take care of all of this? Se Jesus não ressuscitou, If Christ did not resurrect, o que é que vai ser das minhas péssimas escolhas, what's going to happen with my really bad choices that I've made? os meus fracassos? My inabilities or my things that I struggle with? Como é que eu posso ter certeza absoluta How can I be 100% sure que meu Deus ainda assim me ama that my God still loves e me nunca me vai deixar? and that He would never leave me? Se Jesus não ressuscitou, If Jesus did not resurrect, a gente canta tanto isso, né? and we actually here sing so much of that, Porque Ele vive, because He lives, eu posso confiar no amanhã. because He lives in me, I have confidence in tomorrow. Mas se Jesus não ressuscitou, But if Jesus did not como é resurrect, que eu posso how can I have any faith? confiar no amanhã? How can I have faith and hope for tomorrow? Então, o que foi que aconteceu com os discípulos? So what happened there with the E disciples? apesar da sua falta de fé, That besides them not having faith,
suas vidas foram transformadas. that their lives were transformed. Eu creio que duas coisas aconteceram. I believe two things happened. Para que eles tivessem fé, Two things for them to have faith. Jesus apareceu a eles, One, Jesus appeared to them, ressurreto. resurrected Jesus appeared Pelo to them. menos de acordo com as Escrituras, 11 vezes. According to scriptures, around 11 times Jesus, A mais de 500 pessoas. and also to over 500 people. Então eles viram Jesus. So they actually saw Jesus. Eles ouviram a sua voz. They heard his Eles voice. falaram com ele. They spoke with Eles him. comeram com ele. They ate with him. Eles tocaram nele. They even touched him. Então, por isso, And then for that, eles creram que Jesus havia ressuscitado. they believed that Jesus was indeed A sua resurrected. fé que estava morta, The faith that was at one time dead agora estava viva. now is alive and well. Mas a segunda razão But the second reason, é que além desses muitos que o viram, that besides all those who did hear that, que o ouviram, that they heard him, that they saw him, sorry. For those who saw him, muitos creram a lot of them believed. por causa do testemunho dos discípulos. A lot of them believed because of the testimony Porque of the eram disciples. testemunhas oculares, Because there were regular testimonies, eyewitnesses. eyewitness Então eles testimonies. viram ao vivo. So they actually saw it E o face to testemunho face. deles impactou a muitos. And their testimony impacted so many. Então você está aqui hoje. So you are here E today. você quer estar conectado com Deus. And you want to be connected E with você sabe God. que precisa de fé. And you know you need faith. Creia que Jesus realmente ressuscitou. That you believe that Jesus actually resurrected. Ele ressurgiu dentre os mortos. He came, he was taken away from death. Porque se ele ressurgiu dentre os mortos, então eu posso enfrentá-lo amanhã. So if he was taken from death, then I could face tomorrow. Mas eu estou em dúvida ainda. But I'm still doubtful. Então qual é o nosso recurso? So what plan of Se action? Jesus já ascendeu aos céus, So if Jesus already ascended to heaven, os apóstolos já ficaram lá atrás na história. the apostles are back there in the story. Então qual a minha opção? What are my Qual é a options? sua única opção? What is my only O option? testemunho de Maria que está aqui. The testimony of Mary Magdalene here. Aí você vai dizer, And you're going to say, mas pastor, Pastor, isso está na Bíblia. that's only in the Como é Bible. que eu posso ter certeza que esse relato, esse testemunho de Maria é verdade? How can I truly know that this testimony of Mary is Eu true? creio que existe mais de uma razão. I think that there is definitely one more reason. Mas no contexto de quando isso aconteceu, But in the context of when this took place, quando as mulheres eram olhadas para baixo, when women at that time were really looked down não upon, tinham valor, they had no value. não eram aceitas como testemunha nem nas cortes. They had absolutely no valid testimony, not even in court. E quando essa pessoa, na figura de Maria, And when this person, Mary, está aí, she was there, e a palavra de Deus diz que ela foi a primeira que viu a Jesus, and when the Word of God said that she was the first person to see Jesus, a única razão que a Bíblia the only reason that the Bible diz para nós que uma mulher foi a primeira testemunha ocular de Jesus, that the only reason why the Bible says that the first person that saw Jesus was Mary, é porque foi absolutamente verdade. it's because it's absolutely factual. Porque não faz and truthful. sentido. Doesn't make sense. Seria a última pessoa que seria escolhida para fazer isso. She was probably the last person to be picked to do Você that. captou isso? Do you get that? Então você tem um testemunho melhor que de todos. So you yourself have a testimony Que that's Maria bigger than viu him. Jesus. That Mary Que o túmulo saw estava Jesus. vazio. That the tomb was empty. Que ele falou com ela. That he spoke E with que her. ele ressuscitou. And most importantly, he Então você resurrected. pode crer And no that- amanhã. And that you today could believe. Então você já pode ter a fé. And that you could have faith. Creia no testemunho de Maria. That you have to believe in the testimony of Então nós Mary. começamos aprendendo que é preciso ter fé para se conectar com Deus. So we learn here today we need to have faith in order to connect to Mas a God. segunda razão, a segunda lição que nós temos aqui, But the second lesson we learn here, nós precisamos entender o processo de que Deus escolhe para nos alcançar. you have to understand the process of how God chooses for us to get to know Him. Que tipo de pessoa que Deus vem ao encontro e busca? What kind of person does Jesus come close and congregate or get? Será que são aquelas pessoas que são mais ou menos boas, que não roubam, nem mentem, nem matam? Só essas pessoas que têm o direito?
Or is it only the people who really don't lie or kind of good people? Who are these people that Christ comes close to? Ou as pessoas que têm uma ideia de quem Jesus é? Or is it the people that sort of have a mental idea of who Christ is? Maria nos ensina algo extraordinário aqui. And Mary teaches once again something extraordinary. Olhando para ela, Looking at her, olha só, uma pessoa cheia de amor, look at this. She's a person filled with love. cheia de paixão. She's filled with Ela é a passion. única que domingo de manhã está ali ao túmulo. She's the only one on Sunday morning that's there at the tomb. Mas ela vai ali à busca de Jesus, And she goes there looking for Jesus, Jesus que não existe. a Jesus that doesn't exist. Porque na mente dela, Because in her mind, Jesus estava morto. Jesus at that point was dead. Então ela não entendia quem Jesus era. So she really didn't understand at that point what Jesus Realmente was. aqueles dias eram dias de desastre. In reality, those days for them were days of disaster. Mas Maria não só tinha assim a cabecinha um pouquinho dura, But Mary also wasn't just a little stubborn, mas quando ela chegou ali, but when she got there, gente, ela viu 2 anjos she saw 2 angels when she got e there. não se ligou. And she didn't even react. Jesus estava ali Jesus was there. e ela ainda assim não se tocou. And even at that point, she still didn't get Ela it. se sentia sozinha, She felt alone, abandonada. abandoned. E finalmente Jesus fala com ela And finally, Jesus actually speaks to e her. fala: mulher, por que você está chorando? And he says to her, woman, why A are you quem você está crying? buscando? Who are you looking Eu for? creio que Jesus estava dando assim uma clue, um hint, né? Yeah. Assim uma dica para ela. Yeah, I think Jesus at that point is like giving her a little bit of a hint, a clue of like, hello, Hello, I'm here. hi, I'm here. Mas ela pensa que ele é o jardineiro. But she thinks that Jesus E ela fala: o que você fez com o corpo? is the gardener, and she asks him, what did you do with this guy's body? Totalmente cega espiritualmente. Okay, I'm sorry. Totalmente cega espiritualmente. And it completely follows spiritually. Você consegue captar isso? Okay, spiritually blind, sorry. Thank you. Qual é o ponto? What is the point? É que salvação é pela graça. It's that Não- salvation is through Não grace. são as pessoas espertinhas, Not only the smart people, aqueles que estão com seus olhos abertos, not only those with those que eyes entendem open, tudo rápido, that understand everything quickly. mas salvação é pela graça, But salvation's through não por grace. aquilo que nós temos feito, Not by what we have mas done, por aquilo que Jesus fez na cruz. but what Christ did on the cross. Então Maria é um excelente exemplo para nós. So Mary is a great example. Eu to espero us. que vocês todos sejam pessoas espertas, I hope that all of you are smart people, espiritualmente e de outras maneiras. spiritually and in other ways. Mas mesmo que você seja um pouco cabeçudinho, But maybe if you're not as smart maybe as the rest of them, Jesus tem paciência com você. Jesus also is Por que patient. nós vemos isso? Why do we say that? Porque ele não desistiu dela. Because Jesus did not Ele, give up on ele her. veio ao seu encontro. He came to her. Ele a chamou pelo nome. He called her by Ele name. abriu os seus olhos. He opened her eyes. E você quer mais graça ainda? And you want still more grace? Os 2 discípulos vieram para ver o que estava acontecendo. The 2 other disciples came to see what was Aí taking então place. são Pedro, João So there was Peter and John e Maria and Mary e Jesus. and Jesus. Mas Jesus fica quietinho. But Jesus just is there quietly. Ele deixou que os pilares da igreja fossem embora. Ele deixou que os pillars of the church fossem embora. Yeah, he decided that the pillars of the church would be gone. Quando ela estava sozinha, When she was by herself, ele se revelou para ela. he revealed Isso himself é to her. graça That is grace. merecida. Você acompanha esse ponto? Unmeasurable grace. Tremenda, tremenda. Ele estava ali. Né? Tremendous. E tem mais. Você quer saber mais de graça? You want to know a little bit more about grace? Quando Jesus se revela a Maria, How he reveals himself depois to que Mary. agora ela sabe que ele ressuscitou, That now that she does know that he ele is agora a resurrected, comissiona como a primeira missionária. he now commissions her as the first missionary. Uma mulher, A woman, não um homem. not a man. Oh, e manda ela ser uma missionária. And he sent her to be a missionary. Mas você quer saber que tipo de missionária? You want to know what kind of missionary? De acordo com Lucas capítulo 8, In accordance with Luke chapter 8, Jesus um dia encontrou Maria. Jesus one day found Mary, E Maria estava, de acordo com a palavra de Deus, possessa. and Mary at that time was possessed according to the word E of diz que God. Jesus expulsou 7 demônios dela. And in the word of God says that he cast out 7 demons. Mas o número 7 nesse contexto But the number 7 in that context, quer dizer que ela estava super endemoniada, se é possível tal coisa. in accordance to that number of 7, it just means that she was incredibly possessed or Nós demonized. temos também informação de que ela era uma prostituta. We also have information that she was also a prostitute. Então imagina a cena. So could you imagine this? Jesus a vê na rua.
Jesus saw her in the street, super endemoniada, super demonically possessed, ainda expulsa aqueles demônios, and he expelled those demons from chama her. pelo nome, He called her by e ela name, talvez diz assim: quem? Eu? and she probably was like, Para seguir ao Senhor? who, me? To O senhor- follow O you? senhor sabe com quem o senhor está tratando? Do you know who you're talking to? Mas Jesus fala: é você mesmo. But Jesus said, no, yes, you. Sabe por quê? You know why? Porque quando Jesus vem ao nosso encontro, Because when Jesus comes and encounters us, Ele não está interessado na nossa história. he's not interested in our story. Ele não está interessado nos nossos fracassos. He's not interested in our wrongs and things Ele não we está struggle interessado with. se nós temos uma vida terrível no passado. And he's not interested in our past lives. Ele aceita a nossa cabecinha dura. He accepts our Ele stubbornness right aceita o there. nosso coração duro. He accepts our Vem heart ao and nosso heart. encontro. And he comes and E encounters Ele não us. desiste de nós. And he does not stop. He does not give up E on nos us. traz de volta a Ele. And he brings us back to him. Você quer saber mais de como Jesus tem graça para conosco? And you want to know more about the grace that Ele Christ enviou has Maria for para us? falar com os discípulos. He told Mary to go talk to the Aliás, ele diz disciples. assim: vai e fala para Pedro e os demais. And she said, go talk to Peter and the rest of E them. Pedro foi aquele que havia negado Jesus 3 vezes. And Peter was the one who denied Christ 3 times. E Jesus mandou uma mensagem para eles. And Jesus sent a message to them. Se fosse eu mandando a mensagem, If it was me sending the sabe como essa message, mensagem seria? you know what that message would say? Maria, Maria, vai e fala Mary, com aqueles traidores miseráveis. Mary, go talk to those despicable traitors. Que amanhã eu vou Because dar a eles tomorrow- mais uma chance. Because tomorrow I'm going to give those lousy disciples one more chance. Mas ele não falou isso. But Jesus did not say that. Sabe o que ele falou? You know what he said? Vá e diga aos meus irmãos. He said, go and tell my brothers. Por causa do que eu fiz na cruz, Because of what Jesus himself did on the cross, agora nós somos irmãos. we are now brothers E ele and fala sisters. assim mais para ele: And he eu, says this. eu estou ascendendo aos céus, And he says, I'm ascending to the heavens, ao meu Pai. to my Father. E ele acrescenta: o seu Pai. And he also mentions, not just my God, my Father, Eu but your estou, Father. estou ascendendo ao meu Deus, I'm ascending to my o God, seu Deus, your God, por causa do que eu fiz na cruz. because of what I did on the Você cross. captou isso? Did you capture that? Existe alguém que está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus? Could there be anyone that's too far away that the grace of God Depois de can't go Maria, there? After Mary? quem é que fica de fora? After Mary, who else is on the outskirts? Ninguém. No one. Porque Deus me aceita por aquilo que Jesus realizou na cruz. Because God accepts me for who I am because of what he did on the cross. Não pela minha vida, Not for my nem life, pelo meu passado, not for my past, nem por todos os fracassos que eu possa ter. not all of my shortcomings and things that are wrong with me. Nós nos conectamos com Deus, We connect to porque God nós cremos que as suas palavras são verdadeiras, because we believe that his word is true, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, that Jesus was resurrected from the que eu dead, posso confiar no amanhã, that I could have hope in e que tomorrow, eu me conecto com Deus através da graça and I connect to God through grace que está em Jesus. that is in Jesus. Vou pedir ao nosso grupo de louvor para tomar o seu lugar I could have the worship team come up, please. e vamos concluir com mais um ponto. Let's conclude with one more, Então você viu, não tem ninguém que está distante demais, so that no one is too distant, que não too possa ser distant, alcançado pela graça de Deus. that can't be taken. Grace of God, rescue. No texto que nós ouvimos lido de João, capítulo 20, In the text we heard being read from the Gospel of John, chapter 20, há um verso que eu considero assim meio estranho. there's a verse there that's a little strange. É o verso 17, eu vou falar para você. It's verse 17, I'll say it to you. Chegou um momento no encontro de Maria com Jesus, There came a moment where Mary actually saw Jesus, encountered Jesus, que seus olhos realmente se abriram. that her eyes exactly at the moment actually were open. Foi quando Jesus It was when Jesus, chamou-a por seu nome. it was when Jesus called her by name. Preste atenção. Pay attention. Graça outra vez. Grace one more time. Já os anjos estavam ali. The angels were already Jesus havia conversado com ela. there. Jesus was already talking. A pedra estava removida. The tombstone was removed. Não tinha corpo lá dentro. There was no body. Os lençóis dobradinhos direitinho.
the burial cloths were folded. E ainda assim ela não entendia nada. And still then, she still did not Ela understand. pensou que Jesus fosse o jardineiro. She actually thought Jesus was the gardener. Sabe como Jesus resolveu aquele problema? You know how Jesus took care of that Como ele problem? pôde penetrar naquela cabecinha dura? You know how he could penetrate through her mind? Ele a chamou pelo nome. He called her by her name. Maria. Called her Mary. Se fosse um filme, eu imaginaria a mente de Maria voltando lá na rua, quando Jesus a encontrou pela primeira vez e disse, Maria. If we were watching a movie, it would be like a flashback to the first time that Jesus met her on the streets and mentioned her name. Estava gravado na sua alma. It was instilled into her mind and her heart. Não foi ela que falou, Jesus. It wasn't her who said Jesus, Não, Jesus falou, Maria. but it was Jesus that said Aí, Mary. seus olhos se abriram. And right then and there, her eyes opened. Agora ela entendeu And now she que era understood ele. that it was him. Então é bem natural a sua reação. So it's very natural, her reaction. Aparentemente ela quis segurar em Jesus. And as you can imagine, at the moment she realized it was Jesus, she wanted to touch him. E Jesus falou, não me prenda, And Jesus said to her, please don't touch me yet, porque eu ainda não subi aos céus. because I still haven't ascended into heaven. Não tem nada a ver, concorde comigo, que não tem nada a ver que não tocar em Jesus. And if you follow me, it has nothing really to do with her touching him. Porque alguns dias mais tarde, Because a couple of days later, lembra aquele discípulo chamado Tomé? if you remember the disciple called Thomas, Ele falou que ele só podia crer se ele tocasse nas mãos, né, de Jesus no lado. doubting Thomas said, remember, he would only believe it was Jesus if he could see his marks, right? E Jesus mandou, toque, veja e creia. Não foi? And he told Thomas, go ahead, touch, see that it is me. Então não é que Jesus estava proibindo que as pessoas o tocassem. And it wasn't that Jesus at the time was prohibiting them from touching him. Eu creio que ele estava falando de algo extremamente importante para você e para mim. I believe that he was saying something extremely important for you and for me. Olha, não fica preso lá atrás, Don't be a prisoner of the past, things from the past. porque coisas estão mudando. Because things are changing. No dia que eu ascender aos céus, The day that I ascend to the heavens, Maria, não me coloca numa caixa, I don't want Mary to put me in a little box. porque eu vou. Because I'm going to go. E hoje eu estou do seu lado. And today, even though I'm here next to you, Mas quando eu for, because when I do eu vou go, mandar o meu Espírito Santo. I'm going to send my Holy E Spirit. ele vai habitar em você. And he was going to live in you. Ele será eu vivendo em você. He's going to be the me, Jesus, living Então in aí you. você vai compreender como eu vejo as pessoas. And then right there, you'll understand how I truly see. Você vai compreender como a minha mente trabalha. You're going to understand how my mind works. Você vai entender os meus caminhos. You're going to understand my ways. Você vai olhar para o mundo como eu olho. You're going to look at the world how I look at the E você vai world. poder amar o mundo como eu amo. And you're going to start loving the world like I love the world. Como nós podemos fazê-lo? How we can. Então você vê o que acontece aqui? So you understand what's going on here? Somente quando eu ouço a voz de Jesus. Only when I hear the voice of Somente God. quando agora, pela fé, eu me conecto com Deus. Now through faith, when I connect to God, Ele não só perdoa os meus pecados, He not only pardons my sin, me dá a vida eterna. He gives me eternal Mas a life. sua promessa é que o Espírito Santo de Deus vem para habitar em mim. But His promise is that the Holy Spirit lives in me. Agora eu vejo o mundo como ele vê. Now I can see the world. Agora eu sinto o seu amor para com os outros. Now I can feel the love towards Agora eu entendo profundamente o seu amor para comigo. And I understand profoundly the love that He has. Você entende essa mudança radical? Do you understand that radical change? Porque somente quando isso acontecer, Because only when this happens, somente quando eu entender quão maravilhosa é a graça de Deus em meu favor, when I understand the marvelous grace of Christ, e é impossível entender isso sem a presença e obra do Espírito Santo em nós. and it's impossible to understand that without the Holy Spirit in Porque His work. só então eu vou poder agora passar esse amor para frente. Because only then will I be able to pass that love to others. Você está acompanhando isso? You follow me? Eu não sei onde você está nessa jornada. I don't know where you are at in this path, this journey. Você precisa de fé. But if you need faith, Sem fé é impossível agradar a Deus. because without faith it's impossible to please Então, se God. você o está buscando, So if you are looking for Him, abra os ouvidos. open your ears. Ouça Jesus chamando o seu nome. Hear Him call you by name. Olha, por favor, Please. não põe impedimentos, nem meu passado, nem os seus problemas, suas falhas. Não traga isso para a conversa. So please don't put your circumstances, the things that are happening in your past or future, don't put that into account. Porque Jesus está dizendo para você e para mim: Because Jesus is telling you, olha, eu vim ao seu encontro I came after
não pelo que você pode oferecer, not for what you can offer, nem pelo porque você é, not even for who you mas are, porque eu amo. but because I love E you. eu vou fazer o que for necessário para alcançar o seu coração. And I will do whatever is necessary Se to get você o around. buscar, If I go and grab it. se você vier assim, eu sou um pecador, If you look at you and say, I'm a sinner, eu não mereço, I don't mas eu deserve it. entendo como ele fez com Maria But I understand what e he ele did for faz me, comigo. he can do to me. Você vem até Jesus, You come towards ele you. vai transformar a sua He vida, will transform your life. porque se Jesus ressuscitou Because this resurrection, e ele ressuscitou, and he did então a resurrect. minha vida hoje pode ser So transformada, my life today can be porque transformed. Jesus ressuscitou. Because Jesus Não resurrected. importa que as circunstâncias terríveis estejam ao meu redor, Doesn't matter what kind of circumstances ele you're in. vai fazer tudo alright. He's going to make everything all right. Eu posso enfrentar o amanhã, I can face eu tomorrow. posso enfrentar a morte. I can face death. Meu futuro está nas suas mãos. My future are in his hands. Você está buscando a Jesus? Are you looking, grabbing Jesus? Ele está buscando por você. Because he's free. Deixa eu orar por você. Can I pray for you? Oh Pai, aqui nós estamos na Tua presença. Father God, here we are in your presence. Nossa fé é tão pequena, Senhor. Father, our faith is so small. Ajuda a nossa falta de fé. Help us having more faith. Pai, remova de nós, Senhor, Father, remove from us, Lord, toda essa ideia de que nós precisamos merecer o Seu amor. all this idea that we have to deserve, Que nós temos que fazer algo para merecer o Seu cuidado. that we have to do these things in order to deserve you. Oh Senhor, abre os nossos olhos Oh Lord, open our e eyes. mostra o que o Senhor já realizou na cruz por nós. Father, show us what you already did for us on the cross. Nós estamos buscando o Senhor. Lord, we were after you. Toma a nossa vida, Senhor. Lord, take our lives. Santo Espírito, me faz entender, meu Senhor e Salvador. Holy Spirit, help me to understand who this Lord and Savior of mine E is. me faz ver e olhar para os outros como o Senhor olha para mim. And Lord, help me to look at others as you look at Porque me. eu quero ser um missionário. Because I want to be a Eu missionary. quero ser uma testemunha viva, I want to be a living testimony. falando dos outros o seu amor para comigo e para conosco. Father, for the love that you have for me and for others. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Então vai chegar, fiquem de pé comigo, nós vamos cantar. Vai chegar um dia So please stand and sing with us. Because there will become a day quando nossas vestes vão ser mudadas. Nossas vestes, nossos dresses vão ser mudados. at a time where our dresses will be changed. Nossos robes. Our robes will be changed. E nós vamos estar na sua presença para sempre. We'll be in your presence forever. Mas tudo começa aqui e agora. But everything starts here and now. Pela fé, Through faith, através da graça, through grace, espalhada pelo amor. spread out because of love. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Cantemos. Quero
blazing sun shall pierce their light, and dawn will rise above the slaves. I gaze on Jesus. Sing again. Shall return in love and light. The blazing sun shall pierce the night. In dawn will rise above the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Sing it out. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, Lord our God. Oh, Lord our E agora, aquele. And now, who? To the one Que é poderoso. who is powerful. Yeah, Twin was worthy and powerful. Forgive me, my left ear is going a little. Para fazer infinitamente mais Was able to do indefinitely more abundantly de tudo que pedimos ou pensamos. than all that we ask or think. A Ele To Him, seja a glória to Him be the glory. na igreja e em Cristo Jesus, The church and in Christ Jesus, para todos sempre. for always. Amém. Amen. Happy Easter! Feliz Páscoa!